Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Estamos começando mais um vídeo do canal Sob a Luz do Evangelho e a página no Facebook do Evangelho Imortal. Que a paz, que a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu quero fazer uma live direcionada ao povo evangélico. Eu quero fazer uma live direcionada exclusivamente a vocês evangélicos, para que vocês possam compreender o que nós estamos passando e o que a Escritura, sob o Espírito de Cristo, tem a nos dizer para este tempo, para este momento, para esta época. A primeira coisa que eu gostaria de falar-lhes é sobre a soberba e a arrogância burra de alguns que acham que, por serem evangélicos ou por crerem em Cristo, acham que têm imunidade sobre toda e qualquer tipo de doença. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você. E para isso, muitas pessoas, muitos evangélicos, eles evocam o Salmo de número 91, particularmente o versículo de número 10, que diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Esse versículo, vocês se estribam com o intuito de achar que estão imunes a tudo. Mas não é assim que sucede as coisas. Quando Paulo se converteu, lá escrito na epístola à igreja que se reunia em Filipos, aos filipenses, ele tinha uma visão muito distorcida do que era bom e do que era ruim. Antes de se converter, Paulo, ele cria que o judaísmo, principalmente o farisaísmo, do qual ele fazia parte, era o bem, era o bom, era aquilo que Deus queria para ele. Só que quando ele se converteu, ele diz aqui no versículo 7, no capítulo 3 de Filipenses, assim: ó, mas o que para mim era lucro, era bom, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considerei tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O bom e o mal depende muito do nosso ponto de vista e depende muito do que rege
a nossa consciência, o nosso entendimento. Para muitos, uma doença é ruim. Para muitos, ela vai servir como um chacoalhão da existência para se converter do seu mau caminho. Então, para o doente, ela tinha sabor de morte, mas quando ele cai em si, se arrepende e se entrega a Cristo, ele vai compreender mais lá na frente que aquilo que ele chamava de ruim foi na verdade bom para a vida dele. Tudo depende do nosso olhar. Tudo depende do nosso olhar. E por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que pensam que este versículo do Salmo de número 91, do Salmo 91, versículo 10, diz que ele está imune a tudo. Mas essa visão que ele tem de imunidade é, na verdade, uma visão totalmente distorcida, discrepante do Evangelho. Porque na visão dele, adoecer é ruim. Mas às vezes a doença pode se tornar um bem danado para aquele que acha que é alguma coisa. Aquele que está estribado na sua própria arrogância, na sua própria prepotência, no seu próprio entendimento do que seja bom. Às vezes, uma doença acorda. Às vezes, uma doença faz a pessoa entender coisas que ela não entendia. Faz ela compreender coisas que ela não se dava conta. Então, esse segundo ponto que eu estou falando para vocês é justamente o que você precisa entender. Praga nenhuma chegará em tua tenda, em tua casa, em teu corpo, só se você acha que tudo o que for, tudo o que não for conforme a sua visão é ruim. E na verdade, aquilo que na nossa visão pode ser ruim, na verdade pode ser o caminho que Deus está permitindo na sua soberania para nos fazer enxergar aquilo que nós não enxergamos. Outra coisa que eu gostaria de dizer para você é que Jesus, aqui no capítulo 16, versículo de número 33, ele disse uma frase que está tão batida, é tão batida, mas parece que é só batida mesmo, que as pessoas não entendem ou não querem entender. Que ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é algo tão... Esse versículo é tão conhecido, mas parece que as pessoas, quando acontece esses momentos, quando esses momentos chegam, parece que as pessoas simplesmente esquecem. E a arrogância de acharem que estão imunes a tudo é muito superior àquilo que Jesus deixou dito. No mundo passareis de aflições. No mundo passareis aflições. Não tem como nenhum ser humano não passar por nenhum tipo de aflição. Não é achando que você não vai passar por situações difíceis que as situações difíceis não vão acontecer. Não é achando que você tem um corpo fechado que o seu corpo será fechado às doenças. Isso não existe. E eu quero deixar também aqui no livro de Eclesiastes algo para fechar tudo isso de uma forma tão visceral
E o escritor de Eclesiastes deixou isso de uma forma tão visceral, mas tão correta, sob o prisma do Evangelho, que é inconcebível você não entender. Capítulo 8, versículo 14 de Eclesiastes, diz assim: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e os perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O escritor de Eclesiastes estava só colocando no papiro, na época dele, aquilo que é a mais óbvia de todas as coisas, que há pessoas boas, justas, santas, irrepreensíveis, que padecem como se fossem perversos. E há pessoas perversas, malignas, diabólicas, que escapam das suas perversidades e que não acontece coisa nenhuma ao olhar do observador, e não sob o olhar do perverso, porque o perverso ele pode não sofrer as consequências, ou ele pode se livrar das consequências da sua perversidade, comprando um, subornando o outro, mentindo aqui, mentindo ali. Mas dentro dele, ele sofre, porque ele não pode se deixar, porque ele não pode enganar, principalmente aqueles que estão rodeando-o o dia todo, o mês todo, o ano todo. Ele sofre, mas ele, pelo seu orgulho, em muitos casos não se arrepende. E os justos, que sofrem as injustiças da vida, que acontece com todo mundo, tanto bons quanto ruins, é aquilo que a vida é o fluxo natural da vida. A vida não é uma matemática, não é uma exata. A vida tem muitas variáveis. A vida tem muitos variáveis. Por isso que tudo acontece sobre todos. Os bons sofrendo injustiças, os injustos passando pelo castigo das suas impiedades, aparentemente, como eu acabei de falar para vocês. E para finalizar, no capítulo 9 e no versículo de número 2 do livro de Eclesiastes, ele diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto que sacrifica como que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Qual foi o justo, mais justo que pisou nesta terra e que não foi parar no madeiro? Qual é o nome desse justo que foi parar no madeiro? Que não havia dolo em sua boca, que não havia hipocrisia nas suas atitudes. Tudo acontece do mesmo modo para todos. Por isso que eu estou alertando a você, caro amigo evangélico e não evangélicos. Tomem cuidado
com as vossas arrogâncias, com as vossas prepotências, com as vossas soberbas, de acharem que o sangue de Jesus os imuniza de tudo, que o vosso lavar de mãos e o vosso álcool em gel é o sangue do Cordeiro. Cuidado para que as vossas soberbas não tragam o mal para a vida de vocês e vocês adoeçam e vocês aprendam da pior maneira possível, da pior didática possível, a humildade. A humildade. Eu espero em Deus que esta palavra ajude vocês a tomarem todo o tipo de cuidado sobre esta pandemia, lavando as mãos, usando álcool em gel, tossindo no antebraço. Se sair e estiver espirrando com coriza, use máscara. Não tendo contato afetivo com as pessoas por enquanto, porque a nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura de abraço, de beijo, de aperto de mão. Mas nesse momento, neste exato momento, nós precisamos evitar esses tipos de contatos. Nós devemos, é um dever como cristãos, não apenas pensarmos no nosso umbigo como se nós tivéssemos o direito de nos contaminarmos e, consequentemente, contaminar os outros. Nós não temos esse direito, porque a vida que você tem nem sua é. O fôlego da vida não foi dado, não é propriedade sua, é de Cristo. De modo que a sua vida não é sua, é de Deus. Por isso você tem que cuidar daquilo que Deus lhe deu. Cuidando de você, você cuidará dos outros. E cuidando dos outros, você vai estar respeitando o seu irmão ser humano. Porque ele também é uma criatura de Deus. Porque o que eu mais ouço são evangélicos batendo no peito de forma tão arrogante, dizendo que para ele não interessa se ele vai adoecer ou se ele não vai adoecer. Para ele não interessa isso, que ele não vai adoecer de jeito nenhum. E ele pode até já estar doente e passando para outros numa falta de bom senso extraordinária. Então eu peço encarecidamente, em nome de Jesus de Nazaré, Jesus não vai ficar triste porque você estará tomando todos os cuidados necessários. Jesus não vai dizer para você que é falta de fé. Pelo amor do Senhor, cuide-se, cuide de quem você ama, cuide dos seus irmãos seres humanos e tenha todos os cuidados necessários para este momento, até que este momento passe, para que nós possamos voltar às nossas vidas naturalmente. Fica o recado, fica o alerta, fica o aviso, fica o pedido, não meu, mas do próprio Espírito de Cristo, que diz: tenha prudência, seja simples ao pecado como uma pomba, mas seja prudente, tenha bom senso, tome cuidado como uma serpente. Foi o que Jesus disse. Este tem que ser e deve ser a nossa maneira de entender, de compreender este momento e de passar por este momento nesta terra e nesta hora.
Que Deus abençoe a todos vocês. Evitem aglomerações. Evitem de ir aos templos. Não vão. Evitem. Deus não vai ficar zangado porque você não foi ao templo. Não ouça esses pastores que usam até mesmo argumentos verdadeiros, como por exemplo, o Silas Malafaia falou que não vai fechar as igrejas dele, né? Ele falando, as minhas igrejas, a igreja não é mais de Cristo, a igreja é dele, e é verdade, a igreja é dele, não é de Cristo, porque ele acha que a igreja é dele, e ele atua na existência como se fosse dele, como se ele fosse o dono, como se ele que mandasse, e ponto final, e não o Cristo eterno, e não o bom senso da sabedoria. Quem manda é o Malafaia, é o Silas Malafaia. Então a igreja de fato é dele. E ele usando argumentos verdadeiros, como por exemplo a histeria, o medo, o pânico, baixar a imunidade do nosso corpo, isso é verdade. E a fé, ela é um antídoto, até mesmo do nosso corpo, para que nós possamos lutar contra todas as dificuldades. Isso é verdade. Agora, o que não é verdade é que se você não tiver culto, você não tem fé. A verdade é que se você não frequentar o templo, você não tem fé. Isso tudo não tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com Silas, com a diminuição da arrecadação que ele vai ter se ele fechar o templo. E isso aí tem a ver com isso. O Silas usou argumentos verdadeiros para justificar o injustificável. Que neste momento não é para igreja evangélica católica nenhuma, está aberta. É para nós estarmos na virtualidade, conversando com os irmãos, como estou fazendo agora, conversando com eles para que eles possam ter todo o cuidado, estarem vigilantes, ajudando os outros a se informarem acerca do que está acontecendo, para que eles não venham a se contaminarem, a passarem por todo esse processo de doença. É isso que a gente precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer. Por isso, não ouça esse tipo de gente que só está preocupado com o dinheiro de vocês e não com o bem-estar emocional, com o bem-estar físico de vocês nesse momento. Tá bom? Esse é o meu recado. Que o Senhor Jesus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.